Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Verdadeira Graça, desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Talvez você não me conhece, está me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. Você vai ouvir, medita, porque tudo que eu falo com base dentro deste livro. Eu não falo com meu achismo, porque eu penso, porque eu acho, porque eu creio. Não, falo com base dentro, faço comentário dentro deste livro. Se esse livro estiver mentindo, estiver errado, você estiver que apedrejar, apedreja esse livro. Não a mim, porque eu falo de acordo com o que está nesse livro. Esse não é um livro que os crentes usam para poder se justificar. Então eu uso ele também, porque na verdade que a graça não tem nada a ver com a religião que é chamado de evangélico, eles não têm 1%. Eu chamo eles de crente ou protestante, porque essa é a grande verdade. Mas meus queridos de todo o meu Brasil e fora do Brasil, eu tenho uma mensagem. O título da mensagem é essa: agora posso dizer adeus mundo religioso, porque encontrei com a graça. Esse é o tema da mensagem. Há uma música cantada, foi muito cantada essa música. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão, porque sei que o amor tomou conta do meu coração. Então, essa é uma música que mais ou menos encaixa com o que eu vou dizer para vocês. Porque agora eu posso dizer adeus, sistema religioso. Porque a graça de Cristo entrou dentro do meu coração. Como a música diz, agora eu posso dizer adeus, solidão, porque o amor tomou conta do meu coração. E o amor que tomou conta do meu e do vosso, de vocês, daquele que estão na graça, é o amor de Cristo. Não é o amor religioso. Não é aquele amor baseado nas 613 leis de Moisés, mas é uma grande verdade. Meu irmão, eu vivi, como eu disse, não canso, vou repetir quantas vezes for necessário. Eu vivi desde 77. Eu era um jovem muito advertido. Abandonei tudo por causa da mentira. Deixei a academia, que era o que eu mais gostava da artes marciais. Gostei da música, aonde eu cantei. Eu fui cantor, cantei muito, cantava, tocava, fazia excursão para vários lugares. Eu era muito popular no meio dos jovens, das comunidades naquele tempo. Eu deixei tudo, abandonei tudo por uma mentira, porque me prometeram algo muito acima daquilo que eu tinha. Quando eu dizia alguma coisa, eles debatiam contra mim. E eu, por falta de conhecimento dentro desse livro, eu aceitava. Não, eu faço artes marciais, que artes marciais serve para a saúde, é muito importante para a nossa vida e é uma defesa pessoal. Não, quem te defende é Deus. Deus é o que te defende. Não é você, não adianta. Se fosse o homem conseguisse defender, não precisava. Então Deus, por que Deus ajudava nações de Israel? Quando Deus estava com Israel, Israel vencia a guerra. Quando Deus deixava Israel, Israel perdia. Então, se você for um homem, você for um jovem, que passar a fazer parte dentro dessa religião, você vai ser uma pessoa completamente transformada. Você vai passar pelo batismo, vai aceitar Jesus na sua vida. Jesus vai passar a morar na sua vida, que é uma grande mentira, porque Jesus não existe mais.
Jesus deixou de existir. Ele foi apenas 3 anos e alguns meses. Ele foi chamado Jesus de Nazaré, mas esse Jesus não existe mais. Não adianta você ficar dizendo, o sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo em nome de Jesus, está expulso em nome de Jesus. Isso não existe mais. Isso já acabou. Hoje é Cristo ressuscitado. Jesus foi encarnado, se fez carne e habitou entre nós. Aos 30 anos ele começou o seu ministério. 33 anos foi o fim do seu ministério, acabou, ele ressuscitou, 40 dias permaneceu com os discípulos, dando a instrução do que eles deveriam fazer, porque em breve, terminaria tudo aquilo. Aos 33 anos, em 70, acabou tudo. Então ele deu uma instrução aos seus discípulos, o que eles deveriam fazer. E voltou para o céu. Acabou. Então não se fala mais desse Jesus. Os judeus não conhecem Jesus. Os judeus conhecem a Bíblia hebraica. Tem 39 livros. Eles não conhecem os 27 livros que nós conhecemos. Eles conhecem somente os 39, a Bíblia judaica. Então, para que você saiba. Então você fala, mas o irmão Nilson está falando uma coisa sem base. Olha no capítulo 5 de 2ª carta de Coríntios, versículo 16. O apóstolo Paulo diz, daqui em diante, daqui para frente, a ninguém mais devemos ouvir, nem mesmo Jesus de Nazaré. Já não ouvimos mais. Está aqui, ó. Não sou eu que estou falando. Então, meu irmão, hoje nós temos aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que apareceu ao caminho de Damasco a Saulo de Tarso, aquele que vive dentro daqueles que crê e aceita. Porque 3 de Coríntios, de versículo 16, não sabeis que vós são templo e morada do Espírito de Deus. Então João não entendeu. Porque João, lá do Apocalipse, ele viu a Nova Jerusalém, que descia, não é que subia, descia. E quem é esta Nova Jerusalém? E outra coisa, quando Jesus diz, vou preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não teria dito. Eis que vou preparar. Quando eu estiver preparado, voltarei e levarei, ou ficarei para sempre convosco. Então ele voltou em espírito e hoje nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Mas os religiosos não aceitam. Eles acham que vai acontecer ainda um arrebatamento. Que se esse Jesus que foi levado às alturas, em Atos 11, ali no capítulo 1, versículo 11 de Atos, que ele vai descer e aparecer nas nuvens, mas se ele vier, se fosse uma coisa que ele viesse, ele viria em Jerusalém. Daqui em Jerusalém tem 20 horas de avião. Como você ia ver? Como você ia saber? Ele não falou que viria buscar no mundo, ele falou que viria sobre Jerusalém. Se mesmo que dentre vós foi levado, ele há de voltar para vós. Ele está falando para aquele povo judeu. Homens galileus, porque está olhando para o alto. Esse mesmo Jesus que dentre vós, esse mesmo, ele há de voltar. Voltar para quem? Para aquele povo que estava aguardando. Então, há muita linguagem de figura, muita metáfora dentro desse livro. É necessário nós entender que morrendo o homem, ele deixa de existir. Como eu sempre tenho dito, e acabou. O espírito volta. Eclesiástico 13, 12 e 7. Volta. E o corpo volta à terra e vira a terra. Mas voltando para o termo da mensagem. Agora eu posso dizer adeus mundo religioso. Porque jamais eu entraria, eu posso até entrar. Eu não vou dizer que se alguém
dos meus familiares, algum parente, casar e me convidar, eu posso até ir para participar daquele casamento. Mas eu ir para sentar lá dentro e ouvir aquelas mentiras, porque tudo é mentira. 1000% do que se fala lá dentro é mentira. Mas, irmão Nilson, não existe 1000%. É por isso mesmo. É por isso que eu estou dizendo isso, porque não existe 1000%. Então, tudo que eles falam lá não existe. É tudo mentira. Tudo, tudo, tudo. Você não consegue achar uma verdade dentro desses movimentos, que a Bíblia chama isso de movimento. Enquanto você chama de igreja, não, evangélico. Evangélicos são protestantes, porque eles protestam contra essa verdade. São verdadeiros protestantes, não é aquele que protesta contra a empresa, contra o governo, contra... Não. Os verdadeiros protestantes é aquele que protesta contra essa verdade. São os anticristo. São esses. Hoje eles ficam aí criticando contra a igreja romana e tal, sendo que são piores. A pior religião que existe na face da terra, que o Senhor me disse, assim que eu iniciei, ele viu que eu era um rapaz muito brincalhão, zoava com todo mundo, e me deram um clube para me dar aula de artes marciais lá na cidade de Santos. E ele viu que eu era uma pessoa muito desenvolvida. Ele falou para mim: seu Nilson, eu vou fazer uma pergunta. É verdade que você é crente? Eu fiquei meio chateado. Falei: eu estou participando. Rapaz, sai fora disso. É a pior religião que existe no mundo, é a religião de crente. E eu não gostei, mas hoje eu tiro o chapéu para este homem. Ele chamava Juvenal. Eu tiro o chapéu para ele, que era a pior religião, a pior fria que eu estava entrando. Como dizia um amigo meu: você sabe por que os crentes andam de paletó e gravata? Eu falei: não, é porque a religião deles é fria. Então, eu estava entrando numa fria e eu não sabia. E durante 44 anos eu só recebi decepção. Mas, irmão Nilson, durante todo esse tempo que você esteve lá dentro, você não vi nada a não ser decepção, mentira e arrogância. Porque eu construí esse templo. Eu vou construir uma catedral maior do que essa. Porque eu vou ungir tantos pastores. Porque eu vou enviar missionários, pastores para outras nações fora do Brasil. Porque eu. É o que eu ouvia dentro desses grandes movimentos. E eu concordava ou discordava, eu estava debaixo de um jugo, debaixo de uma mentira. Então eu tinha que aceitar. Mas hoje, como disse aquela música, agora eu posso dizer adeus, solidão. Eu posso dizer adeus. Por quê? O Espírito de Deus tomou conta da minha vida. Como disse Romanos 8:14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que são de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele já não faz mais o que ele fazia antes, porque ele não fazia como muitos que estavam debaixo da lei, não fazia por causa da lei. A lei proibia: eu não como carne de porco. Por quê? Porque a lei proíbe. Eu não trabalho sábado, porque a lei proíbe. Eu não faço porque a lei proíbe. Tudo a lei proibia. Agora, o Espírito Santo não proíbe nada. Ele apenas te conduz ao caminho perfeito perante Deus. E você não tem como errar. Se você é um homem ou uma mulher que tem o Espírito de Deus, você é verdadeiramente transformada na pessoa de Cristo. Então, meu irmão, eu vou ficando por aqui. Eu creio que você não há dúvida, mas eu encontrei com a graça, eu não aceitei de uma noite para o dia. Eu tive um pouco de... mas eu entendi porque eu conheci esse livro. Tudo que eles falavam eu ia nesse livro e achava, encontrava com a verdade dentro desse livro. Então, meu irmão, eu agradeço primeiramente a Deus de todo o meu coração e agradeço a você por estar comigo. Irmão, deixe o seu like, compartilhe. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.